som da festa vai subir, da sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. O show virá um novo som de aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, o verso 25 ao 35. A palavra de Deus diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requerida costume da lei, Simeão o tomou nos braços, louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Pai, obrigado pela tua palavra. Fala conosco por intermédio dela, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Queridos, quando a gente fala de pessoas, fala de nomes, cada qual carrega a sua história, cada qual carrega o seu anseio, o seu desejo, cada qual tem um intento dentro da sua alma, dentro do seu coração. E hoje eu tive o privilégio de estar dando aula lá na sala dos casais adultos, no seu nome da sala. Como chama a sala de vocês? É casais adultos, lá em cima. De família. E foi me dado um material, e eles tiveram o privilégio de ter aula 2 vezes. Eles já tiveram a aula que eu dei hoje. Por que você existe? O tema central da aula desses meninos é questões e conflitos na vida. E uma das perguntas que sempre cala o coração do homem: por que você existe? Por que você foi criado? Por que você foi gerado? Por que te deram este nome? Por que você se chama assim? Simeão era um homem que esperava algo muito especial, algo que iria mudar a história de Israel. E quando essa revelação, quando esse presente que eu vejo, que é um presente de Deus para a nação de Israel, Jesus é um presente de Deus para você. Você pode dizer amém? Amém. Fala assim: Jesus em mim é um presente. Você tem certeza ou não? Amém. Ele está aí? Amém. É um presente, né? Agora, vamos voltar a pensar: se eu sou um presente, se eu ganhei esse presente, se Jesus está em mim, qual é o presente de estorno para Deus que eu tenho dado? E o maior desejo de Simeão era poder tocar naquilo que chamamos de promessa, poder tocar naquilo que havia sido revelado a ele. E se pararmos um pouquinho e analisarmos na própria leitura do texto, esse homem tinha algumas qualificações muito peculiares ao seu respeito, algo muito íntimo, de foro íntimo ele carregava em si. Porque as pessoas às vezes não sabem nem responder porque existe.
Talvez se você perguntasse para Simeão hoje, por que você veio à existência? Ele vai dizer a resposta que muitas às vezes não vão querer ouvir. Eu vim à existência para poder honrar, glorificar, exaltar, bendizer a este Deus, o Cristo. Só que esse homem, diante do que nós lemos, ele carregava algo que muitas vezes falta em nós. Palavra de Deus, Evangelho de Lucas, o doutor Lucas, ele fala que ele era um homem, morava em Jerusalém, porém era justo e piedoso, e que esperava algo em seu coração, que esperava enxergar. Eu quero chamar a tua atenção para esse momento, que você nessa noite faça como Simeão: Deus, que eu não feche os meus olhos, até que eu veja as tuas promessas cumpridas na minha vida e na minha história. Você pode fazer isso. Tanto é que ele pedia a Deus que ele queria ver, a esperança dele era poder enxergar, tocar aquele que iria mudar a história de Jerusalém, de Israel e do mundo. E se nós começarmos a pensar na ansiedade, no desejo desse camarada, na vontade, você vai entender que ele esperava, mas ele não esperava sozinho. E eu vou te dizer uma coisa, que você entrou aqui nessa noite: se você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Vou falar de novo: se você é movido pelo Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Esse homem era movido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e o que foi revelado a ele era desse próprio Espírito. Quando a gente começa a pensar acerca de coisas a respeito de nós mesmos, e o ser humano é cheio de querer saber o amanhã, o ser humano é inquieto, ele quer saber o que vai acontecer daqui a pouco. As pessoas chegam para a gente e falam assim: pastor, ora para que Deus revele a você o que vai acontecer. Se você falar isso para mim, eu vou dizer uma coisa para ti: você está pedindo para a pessoa errada. Pastor, eu não tenho um dom de revelação, querido. Se Deus quiser revelar, Ele revela, mas eu vou te dizer algo. Toda mulher, guarda isso, não está escrito isso aqui, não escrevi nada. Toda mulher, todo homem, movido pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito que está dentro deste homem e desta mulher, irá revelar aquilo que há de acontecer na sua história. Só que isso tem que gastar joelho. Só que isso não se alcança tendo uma vida supérflua, rasa na presença de Deus. Quando a gente faz uma leitura desse texto, a gente começa dizendo no versículo 26: fora revelado pelo Espírito. Isso quer dizer o quê? Que este homem mantinha uma vida centrada em Cristo, uma vida de entrega, uma vida de busca, uma vida movida pelo próprio Espírito. Nós não sabemos nem a hora, nem o dia, nem o momento que nós vamos fechar os nossos olhos. A única certeza que temos é que vamos morrer. Mas enquanto isso não acontece, seja movido pelo Espírito, caminhe pelo Espírito, enxergue pelo Espírito, peça revelação a Deus por intermédio do Espírito, e aquieta a tua alma, porque o que é do Espírito vai acontecer na tua história. Ele viu, ele testificou, ele olhou, enxergou o Cristo. E ele fala: eu posso agora morrer. Quando a gente sai da nossa casa para vir à igreja, a gente fica imaginando, nós somos movidos por que força? Qual força motora que nos move a estar aqui? Talvez seja a sua esposa que disse assim: nós vamos à igreja hoje, e você fala assim: não vou. Você vai. Será que tem alguém que aconteceu isso aqui hoje? Ah, bem, estou tão cansado. Falei: mas você não estava cansado para jogar a bola? Ah, mas estou tão cansado. Mas você não estava cansado para estar passeando com seus amigos? Qual é a força motora que te traz à igreja? Qual é a força motora que te fez escolher Jesus? Qual é a força motora que te faz ficar de pé, aplaudir, exaltar a este Cristo? Qual é a força motora que conduz a sua história?
Querido, Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Você pode dizer amém? Fala assim: eu sou eterno. Fala de novo. Outra vez. A diferença está em uma única situação. Eu disse hoje lá na classe: nós somos eternos, quer para salvação, quer para perdição. Ou você vai morar com Jesus eternamente, ou você vai morar com o chefe lá de baixo. Você não pensa assim, não é verdade? Então o que nos move? O que nós queremos com essa conjectura? O que eu quero, por meio da palavra de Deus, trazer ao teu coração? Eu quero dizer para você que espera, para você que entrega todo o teu ser diante de Deus, para você que entende o que é ser movido pelo Espírito Santo de Deus, que enquanto você aguardar movido pelo Espírito, Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele mesmo projetou para a tua vida e para a tua história. Simeão vivenciou isso. Ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Por isso que eu quis colocar essa questão diante de você. Nós somos movidos a estar aqui para quê? Querido, quando o Espírito Santo de Deus está gritando em nós, ardendo dentro de nós, se movendo dentro de nós, nós não encontramos meios para resistir a esse clamor do Espírito. E uma das coisas que nós temos perdido na história nossa de cristãos, servos pessoais aqui, você pessoalmente com Deus, são as oportunidades que Deus está dando para a tua vida e para a tua história. Estamos diante de nós de um homem que orava: eu quero ver aquele que vai resolver a história. O que eu quero mostrar e revelar para você nessa noite por meio da palavra? Que às vezes perdemos tantas oportunidades na presença de Deus, para que Deus fale, para que Deus coloque algo em nós, e não estamos percebendo isso. Se Simeão não estivesse no templo naquele dia exato, ele teria perdido a oportunidade de enxergar aquilo que ele tem pedido. Abra os teus ouvidos para que eu vou te dizer nessa noite, querido, quantas oportunidades você tem perdido em ter a resposta daquilo que tem buscado. Vamos começar a falar: Deus, eu quero ser movido pelo teu Espírito. Eu quero ser movido pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu poder. Este homem era um homem que traz para nós o que? Motivação. Ele nos motiva. Ele fala: olha, continue esperando, continue buscando a presença do Senhor. E eu vou te dizer mais: a ação do Espírito Santo de Deus com ingredientes básicos tais como piedoso, justo, servo bom, fiel. Você imagina como o coração de Deus fica em relação a isso? Você imagina o que Deus tem para cada um de nós nessa noite? Se você pega a questão de Hebreus 12, a partir do verso 28, que diz assim, ó: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que nós temos é angariado, galgado na nossa história, aquilo que está sendo regido interiormente dentro de nós, nós podemos chamar de reino inabalável. O que seria reino inabalável? Esse reino inabalável é aquilo que você constrói diante da presença de Deus,
Mas você constrói com toda cautela, com todo cuidado, porque a palavra diz que você tem que tomar muito cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Aquilo tem sido construído à base de choro, à base de lágrimas, de luta, de batalha. E eu quero dizer nessa noite que o reino de Deus precisa sim se manifestar com poder, com vida, com algo especial nesses tempos que temos vivenciado, porque quem vai mudar a história de cada um de nós não somos nós mesmos, é o Deus que está construindo algo inabalável dentro de você. E esse mesmo Deus, ele fala assim: olha, um dia eu vou desconstruir, um dia vai haver fogo consumidor. Você pega a história em relação ao que Deus é. Quando a gente fala de Deus, automaticamente a palavra nos remete à questão de como ele abalou a nação egípcia, com os seus feitos, com os seus milagres. Você pega a questão da manifestação da santidade dele no Monte Horebe. Você pega ações como no Sinai, provisão no deserto, as estratégias na conquista de Canaã. Quando a gente fala desse Deus que rege, a gente tem que entender que o que está sendo construído é inabalável, porque o nosso Deus é inabalável, mas aquilo que vai ser abalado quando o fogo consumidor dele descer. Mas eu vou te dizer algo: vai consumir aquilo que é palha, mas aquilo que não é palha jamais será consumido, porque vai estar na eternidade com Deus. O que ele esperava? Como eu posso esperar algo que eu não consigo aguentar? Como que eu posso esperar algo que não está acontecendo? Querido, quantos de nós tem o coração ardido porque algo não está acontecendo, algo que eu tenho desejado de forma ardente? Muitas pessoas têm se perdido em meio às promessas feitas por homens. Muitas pessoas têm se perdido na caminhada de fé, porque não conseguem esperar naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer fazer. E há uma verdadeira troca no decorrer da sua caminhada como cristão. Pessoas ficam doentes porque a promessa não se cumpre. Nós não estamos diante de um homem doente, nós estamos diante de um homem feliz. Nós estamos diante de um homem que estava vendo a concretização, não de uma bênção de riquezas, de prosperidade, mas de um homem que viria para resolver a situação. O que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você nessa noite, que esse Cristo, que esse Jesus que Simeão viu naquele dia, está neste lugar, e Ele quer aquietar a tua alma, e Ele quer fazer você ficar no cicio da presença dEle, para que as coisas aconteçam de forma coerente, de forma que seja abundante e transformadora. Esse homem era um homem justo, piedoso. E eu vou dizer uma coisa para você: toda pessoa com qualificações como Simeão, se há Espírito, se há unção, se há o verdadeiro Deus se movendo dentro de você, se há esse Deus transformando as suas ideias, as suas emoções, você vai ficar realmente até o fim. E aquilo que a gente fala ser fiel até a morte não vai ser difícil de ser cumprido, porque Deus vai te dar todas as energias, todas as armas, tudo o que você precisa para poder esperar aquilo que para você é improvável. Quantas coisas para nós tornam-se improváveis e a gente deixa-as para trás. Deus está dizendo nessa noite para você que se você é justo, se você é piedoso, você não vai fechar os teus olhos até que você consiga enxergar, até que você consiga tocar aquilo que um dia Deus prometeu para a tua história. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Quando a gente fala de acontecimentos improváveis, o que a gente pensa? Fala assim: eu sou um acontecimento improvável. Por quê?
Não era nem para eu estar aqui. Não era nem para eu viver, não era nem para eu estar respirando aqui nessa noite. O que é um acontecimento improvável? Não, aquele camarada não mudou de vida. Não é, isso não é verdade. Isso é improvável. É improvável descer pão do céu, é improvável mar se abrir, é improvável muralhas caírem, é improvável gigantes tombando. Como que pode um nanico, um baixinho, um rei tão pequeno matar um gigante com uma simples pedra? É improvável. Improvável para você, improvável para mim. Como pode uma mulher com fluxo de sangue tocar o manto de Jesus e ser curada? Como pode um hidrópico estender as mãos e ser curado? Como pode o barro curar o cego? Como pode um ladrão que roubou a vida inteira alcançar salvação no último gargalo da sua história? Como pode um homem, Cristo Jesus, ser abandonado e depois perdoar aqueles que o abandonaram? Como pode água nascer da rocha? Como pode cajado virar cobra? Como pode uma menina morta voltar a ter vida? Esse como pode é para aqueles que não conhecem Jesus, mas para você que conhece Jesus, você vai dizer bem forte quando eu terminar: tudo posso naquele que me fortalece. Então o improvável pode acontecer. Você pode dizer amém? Era improvável uma virgem ter um filho. E quando a bênção vem, quando a promessa vem, movida pelo Espírito, ela vem completa. Fala amém. A bênção aí foi completa, não foi? Foi, olha, vai ser um menino que vai passar duras penas. E falou para a mãe do menino: uma flecha vai atravessar a sua alma. Vai atravessar a sua alma. Então aqui a gente fala da bênção completa. E a bênção completa é justamente essa: Deus me mostrou o Salvador do mundo, e Deus mostrou para a mãe e para o pai o que viria a acontecer. Querido, a gente para e pensa, o que Deus tem para nós, Ele faz de forma completa. Ele não é um Deus que deixa a obra pela metade. O que Ele começa, Ele termina. E Simeão entendeu isso. Guarda o que eu vou te dizer, querido. Toda atitude de homens com essas qualificações: piedoso, justo, humilde, quebrantado, homem sensível à voz de Deus, um homem que é regado pelo Espírito Santo de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus. E é claro que eu estou usando aqui uma linguagem inclusiva. Quando eu falo homem, você mulher também se enquadre nela. Se há essa questão, como a gente pega em Jó, quando Deus faz a pergunta para Satanás: viste meu servo Jó, homem íntegro, piedoso, que se desvia do mal. Eu vou te dizer algo: se você é essa mulher, se você é esse homem, pode aguardar, porque Deus vai te levar a experimentar o sobrenatural dos céus. Ele vai te levar a experimentar. As pessoas falam assim: pastor, é o sobrenatural dos céus. O que é o sobrenatural dos céus? Quando eu falo sobrenatural dos céus, não é só aquela coisa, aquele mover gostoso, não, querido. Coisas que acontecem em nossas vidas são sobrenaturais. Você pode dizer amém? Tem coisas sobrenaturais que acontecem, é só Deus que faz. Simeão estava diante de algo que era sobrenatural.
Eu não venho na igreja para viver o natural não, querido. Eu venho na igreja para viver o sobrenatural. Então não venha para cá para viver o natural não. Venha para vivenciar o sobrenatural. Você pode dar glória a Deus? Porque eu sou no lugar certo. Deus pode aquietar a minha alma. Ô alma perturbada, aquieta-te. Deus pode aquietar os nossos corações diante de tudo aquilo que acontece. Às vezes nós não damos muito valor à nossa saúde. Só damos quando perdemos. Nós não conseguimos ficar sossegados e parados para ouvir a voz de Deus. Nós não conseguimos aquietar a nossa alma para vivenciarmos o sobrenatural do Senhor. Eu brinco com as meninas, essas cadeiras devem ter prego. E brinco com elas assim, na tua casa não tem banheiro? Vocês não ficam quietas? Nós temos que vir na casa de Deus com uma intenção, sabe qual é? Com a vontade, com o desejo ardente de viver o sobrenatural de Deus. Você não pode vir aqui à toa não, meu irmão. Eu não sai de casa à toa. Você sai ou não? Você está pensando lá amanhã, segunda-feira. Ô rapaz, amanhã é segunda-feira. Meu dia de folga, aleluia. Mas 6 horas da manhã eu estou de pé. O que a gente pensa? Eu venho para a igreja, rapaz. A gente tem que vir para a igreja para vivenciar o sobrenatural de Deus. E Simeão subiu para a igreja, para o templo, não era para algo comum não, querido. Você deixou de ser pessoa comum há muito tempo, se você não percebeu. Então está na hora de nós pensarmos se estamos movidos pelo esse Espírito. Querido, eu vou te dizer uma coisa: quando a igreja entender que ela é movida pelo Espírito, que ela caminha pelo Espírito, ninguém segura essa igreja. E você é essa igreja. E você é essa igreja. Então eu tenho que ser movido por esse Espírito. Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar o sobrenatural de Deus. Mas seja esse homem, essa mulher, seja como Simeão, seja como este homem que buscava a presença de Deus, seja como este homem que entendia o que era algo inabalável, reino inabalável. Nós temos que reter a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável. Então todas as vezes que subirmos para a casa de Deus, isso tem que se tornar agradável. Quantas vezes você entrou aqui brigado com a sua esposa? Quantas vezes você entrou aqui brigado com o seu filho, com a sua filha? Quantas vezes você entrou aqui amargurado, chateado? Quantas vezes você comeu o pão e bebeu o cálice? E comeu e bebeu juízo para você, porque você não teve a capacidade de chegar para sua esposa e dizer: me perdoe, minha querida, meu amor, porque eu quero comer e beber e ser curado, ser transformado. Você sabe por que nos dias atuais não temos vivenciado o sobrenatural de Deus? Porque está faltando justiça, piedade, está faltando humildade, está faltando quebrantamento, está faltando sinceridade e está faltando arrependimento. Por que Simeão ficou feliz? Porque um dia foi revelado a ele que ele, antes de morrer, ele iria enxergar Jesus. Comece a pensar na sua história. Eu vou fazer uma pergunta aqui de praxe. Quem deseja ardentemente experimentar o sobrenatural de Deus aqui, diga amém. Sobrenatural não é você falar em línguas não, irmão. As pessoas falam assim, eu vou descer aqui. As pessoas falam assim: eu quero viver o sobrenatural de Deus. Mas viver o sobrenatural de Deus é falar em línguas? Rapaz, o que adianta você falar a língua dos anjos e não amar? Não adianta nada. Tem muita gente que é símbolo, que ressoa, sino que ressoa, porque não tem amor. E fala em línguas, rapaz. E pau quebra, mas não ama. Que adianta? Nada. Se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa. Não adianta nada. Não vai adiantar nada, não vai resolver nada.
Experimentar o sobrenatural de Deus, tem pessoas que falam assim: eu vou experimentar o sobrenatural de Deus pulando, gritando, esbravejando. Você pode fazer tudo isso, mas se não tiver a verdadeira essência, que é Cristo 100% dentro de você, não vai acontecer nada. Simples ritual religioso. Nós temos que começar a mudar a nossa conduta como cristãos. Tenha você a idade que tiver aqui nessa noite. Eu tenho que mudar a minha conduta como cristão. E nós somos provados todo o tempo, queridos. Hoje à tarde mesmo eu estava ali, lá no quarto, lendo, pensando. Estava pensando nesse Deus que é pastor, que é maravilhoso. Meu interfone toca. Meu porteiro arrumou uma encrenca lá com a comadre que estava fazendo festa. Falou que eu falei. Eu falei: eu não falei nada disso não, rapaz. A mulher ligou brava lá, colocou a mulher para falar comigo, não foi nem o marido. Aí eu pus o telefone assim, para você escutar. Agora eu falei assim: ô dona, falei nada não, quer que eu desça aí para a gente conversar? Ela falou assim: não desce, porque se eu descer a tua festa vai acabar às 16 horas. Eu estou pensando seriamente em nunca mais na minha vida ser síndico. Aí a gente está lá, eu estava lá na unção no quarto, rapaz, acabou a unção. Eu falei: Deus, eu preciso viver o teu sobrenatural. E o teu sobrenatural é ouvir, calar e abençoar. Irmãos, o sobrenatural de Deus é você fechar a porta da tua casa e olhar os seus filhos e ter a alegria de dizer: eu sou um homem bem-aventurado, eu sou uma mulher bem-aventurada, porque eu estou dentro da minha casa com os meus filhos, podendo gozar daquilo que é prazer de viver em família. Isso é sobrenatural. Quantos pais, quantos filhos estão sozinhos hoje? Simeão viveu o sobrenatural do Senhor. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor, mas eu vou te dizer algo e atente para isso. Só vive o sobrenatural de Deus quem está ligado com Deus, quem é movido pelo Espírito. Se você é movido pelo Espírito, essa dor vai passar, essa tristeza vai passar, a agonia de alma vai passar e você será curado e transformado. Você pode dizer amém? Quem é movido pelo Espírito Santo de Deus, a miséria não vai ter a última palavra na tua vida, e você vai viver o melhor do Senhor na tua história. Jamais tem. Simeão não enxergou aquilo que era miséria, ele enxergou aquilo que é salvação. E vou mais longe, meu amigo: os teus olhos não podem ficar focados naquilo que é derrota e destruição. Foque em Jesus Cristo, que é vida e vida abundante. Foca naquele homem que resolve, que é Cristo, camarada. Movido pelo Espírito no lugar certo. Eu disse hoje lá na sala que as mulheres, quando Cristo ressuscitou, estavam procurando o homem certo no lugar errado, porque Jesus já estava vivo, ressuscitado. Você está no lugar certo, na hora certa, e buscando e adorando o Deus certo, que é o Deus ressurreto, que está à destra do Pai e intervindo na tua história. A esperança está aí, não deixe que ela te adoeça, mas espere neste Deus, que é um Deus vivo e não é um Deus morto. Ele não está indiferente com a tua situação. Eu quero que você viva e experimente o sobrenatural de Deus enquanto você viver nessa terra. E eu também quero. Essa foi a primeira questão na vida desse homem. Fala assim: eu necessito da ação do Espírito Santo. Deixa ele agir, rapaz, não impeça. Se o Espírito te pegar, não impeça não, deixa ele agir. Vou fazer uma pergunta teologicamente presbiteriana, independente
Quem é selado pelo Espírito aqui, dá um glória a Deus bem forte. Não impeça ele de agir. Quer medir o teu termômetro, se você é movido pelo Espírito? Qual é o teu grau de amor pelo perdido? Qual é o teu grau de amor por aquelas pessoas que estão morrendo agora e não conhecem Jesus? Nós somos egoístas. E mulher movida pelo Espírito não é egoísta. Homem movido pelo Espírito não é egoísta. É aquele homem que libera. Está liberado, Senhor, minha vida, minha história. Usa-me como tu bem queres. Faz a tua obra em mim. Transforma a minha história, transforma a minha vida. E tem mais. Eu contei a história minha de síndico de hoje à tarde. Lá eu não sou conhecido como síndico, é como pastor. Movidos pelo Espírito. Começa a pensar: Deus, eu quero ver, eu quero que o Senhor me revele, eu quero que o Senhor me mostre. Tudo bem, irmãos, Deus é poderoso para mostrar e revelar, mas você tem que estar movido não pela carne, não pelos teus desejos egoístas, não pela tua vontade humana, mas o teu desejo tem que ser o desejo de Deus, vontade divina, porque ela é diferente de todas elas. Deus nos ensina que é necessário perdoar. Deus nos ensina que é necessário caminhar mais uma milha. Deus nos ensina que é necessário doar a capa novamente. Deus nos ensina que no reino que está sendo construído, que é inabalável, a perda não é perda, é ganho. Ele era movido pelo Espírito. Segundo, o que nós precisamos? Daquilo que é certo e correto em relação à revelação. Ela tem que ser exata. O que você quer dizer com isso? Que Simeão andou com Deus e marcou a sua época. E eu estou andando com Deus há quanto tempo? Irmãos, Deus, desde que eu me conheço por gente, eu sou crente. A gente fala assim, né? Crente até o diabo é. Desde que eu conheço por gente, eu estou dentro de igreja. Eu vou fazer... Quantos anos eu vou fazer mesmo, Cris? Eu vou fazer 48 anos. Desde que eu me conheço por gente, eu estou dentro de uma igreja. Pensa, 48 anos dentro de uma igreja. Desde bebê eu estou dentro de uma igreja. Só não nasci dentro da igreja porque minha mãe não estava na igreja. Guarda o que eu vou te dizer, querido, com toda a singeleza do meu coração. Eu fiquei pensando, falei, Deus, eu acho que eu vou mudar essa palavra, eu vou pregar outra coisa. Mas não, eu fiquei pensando assim, Deus, quanto tempo eu estou andando contigo? Deus é bondoso para com a minha vida. Eu estava num lugar aí, num aniversário, e estou falando isso para você ver que a gente anda com Deus, Deus cuida da gente. Você pode dizer amém? Amém. E eu estava com uma camisa da Individual. A Individual tem aquele selinho, né? Você diz, ô pastor, anda com Individual. Ando sim, irmão. Ou se você quiser me dar um de presente, meu número, já passo já. Eu uso essas camisas porque alguém de presente, viu? E pastor tem que andar bonito, né, pastor Carlos? Igual o pastor Carlos. E a menina falou assim, nossa pastor, quase que eu sujo a tua camisinha da Individual. Cara, eu pensei, coitada dela, nem sabe onde veio. Deus cuida de mim desde a minha época de seminário. Desde terno até gravata. Por que o senhor está falando isso? Se você fala para você, que camisa que é essa? É uma Fidelis. Para quem sabe o que é uma camisa Fidelis, sabe do que eu estou falando. Quem te abençoa? A igreja.
Lá em novembro a igreja me abençoa, eu vou lá e compro. Mas o senhor compra o camisa uma vez por ano, só uma vez por ano. Por que o senhor está falando isso? Porque quem anda com Deus jamais será esquecido por Ele. Vou falar de novo, quem anda com Deus jamais será esquecido por Ele. Esse homem andava com Deus, e Deus revelava aquilo que era necessário. Deus cuida da gente desde a vestimenta até o que comer. Deus cuida, porque eu ando com Deus. Deus tem me ensinado nesses dias até reduzir velocidade do carro. Eu falei para o Zé Eduardo. Eu comentei com o irmão da alta velocidade aqui da igreja, o que faz para o carro correr mais? Eu disse, eu vou pôr um negócio lá no seu carro. Eu estou com 16 pontos na minha carteira, mais 4, tchau. Mas pasme, 8 pontos não são meus. É da Raabe e da Cida. Os outros pontos da minha carteira, você pensa que foi alta velocidade? Uma foi o meu genro que me atrapalhou. Eu passei a 90 e fui multado a 83. E a outra também a 83. Eu falei assim, está de brincadeira. Agora eu tenho que andar 80 por hora, 100 por hora, colocar no ponto morto. Até nisso Deus cuida da gente. Porque eu sei que Deus está livrando de algo pior. Ande com Deus e você não vai se decepcionar e nem se frustrar. Enoque andou com Deus, e Enoque vai cumprir os desígnios e os propósitos de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, o que é desígnio e propósito de Deus vai se cumprir. Você pode dizer amém? Vai se cumprir, querido. Por quê? Porque Enoque está na lista de Deus para cumprir o desígnio dele. Isso lá na frente. Enoque morreu? Elias morreu? Então tem algo pela frente. Ande com Deus. Tenha uma unção particular com Deus. Tenha a tua unção. Tenha a presença de Deus dentro de você. Não viva na unção do teu irmão. Viva a sua. Busque a presença de Deus como Simeão buscava. Ele era um homem de particularidades com Deus. Simeão naquele dia particular reconheceu Cristo, reconheceu Maria, reconheceu José. E eu vou te dizer, quem anda com Cristo vai reconhecer sinais, vai interpretar o que está acontecendo e vai caminhar de forma coerente com aquilo que se pratica. Ande com Deus, viva para Deus. E eu vou te dizer mais, uma revelação sem frustração, sem decepção, sem causar dor, sem ser desagradável, está no coração de uma mulher e de um homem que anda com Deus. Porque aquilo que Deus tem para nós não causa dor. E se Ele ferir, Ele mesmo cura. Você pode dizer amém? Ele mesmo cura. Esse homem andava com Deus. Nós precisamos procurar aquilo que é certo, a revelação certa. Eu espero no Deus que me revelou e me disse. Deus diz, vai acontecer. Eu posso te dar exemplo bíblico. Pode entrar no mar que ele vai se abrir. E quando ele pisou, as águas se partiram. O homem sem o Espírito de Deus não é nada. Repita após mim, o homem sem o Espírito de Deus não é nada. Não é nada, irmãos. Não é nada. Sansão sem o Espírito de Deus era um mero mortal. Davi, ele tinha medo de perder o Espírito de Deus, porque ele viu que homem que perde o Espírito de Deus fica louco.
Agora, a mulher que tem o Espírito de Deus, ela pode chorar, e ela chora, ela busca, ela se sente tratada com indiferença. Talvez você, mulher, nessa noite esteja se sentindo abandonada, frustrada, inquieta, sem esperança. Eu vou te dizer uma coisa: mulher que tem o Espírito de Deus tem o consolo que vem dos céus, e vice-versa. Deus revela a nós. E se você está chorando por algo que Deus revelou, Deus quer aquietar o teu coração. Deus quer tirar a tribulação da tua alma e fazer você voltar a descansar nele. Porque enquanto os teus olhos ainda estiverem no brilho da vida, você vai conseguir enxergar aquilo que é promessa de Deus para a tua vida. Este era Simeão. O Espírito Santo estava sobre ele. E você não vai ser pego de surpresas quando alguém dizer: Deus me revelou. Se Deus revelou, então vai acontecer. Se Deus não revelou, não vai acontecer. E nos últimos dias surgiriam muitas coisas que se tornam falsas profecias e bênçãos que não duram para sempre. Agora, aquilo que Deus tem para nós dura eternamente, porque aquilo que está sendo construído dentro de você é inabalável. Você pode aplaudir o Senhor? Fala assim: para continuar crendo e esperando naquilo que é promessa de Deus para a minha vida, eu preciso realmente ser movido pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 2:10. Agora nós vamos ler a Bíblia um pouquinho. Abre aí, 1 Coríntios 2:10. Primeira Coríntios 2:10. O que está escrito aí? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Você tem ideia do que é isso? É o mesmo que dizer para você que o Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Aquilo que Deus mesmo revela por meio do seu Espírito. Isso quer mostrar para você que aquilo que é Espírito de Deus vai mais fundo do que você imagina. E se você ler um pouquinho atrás, você que está meio desesperado, inquieto, sem resposta, talvez aqui nessa noite tem muita gente podendo dizer assim: Deus se calou em relação à minha vida, pastor. Deus não fala mais nada comigo. Deus só fala com o meu vizinho. Eu olho aquele vizinho lá na frente, Deus está falando com ele e eu nada. Será que tem gente aqui nessa noite assim? Deus se calou comigo. Mas ele fala logo atrás aí. Ele diz assim, ó, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui dá glória a Deus. Então isso é realmente verdadeiro e vai acontecer. Nem olhos viram, por quê? Porque este Espírito perscruta as profundezas de Deus. Nada consegue enxergar, nada consegue ouvir aquilo que está dentro do coração de Deus. Para nós que caminhamos e somos movidos pelo Espírito, precisamos entender isso. Ele é um agente, ele age em nós. Tem coisa que você não faz por mãos humanas, tem obras que você não consegue fazer por mãos humanas, é somente pelo Espírito de Deus. Hoje existem muitas coisas que pastores, líderes estão fazendo, que são movidos pelas suas próprias mãos. Isso acaba. Não sirva a Deus de tanque vazio. Você pode dizer amém? Vou dizer de novo: não sirva a Deus de tanque vazio. Não faça isso. O que mais esse Espírito faz?
Quem acredita que o Espírito Santo de Deus fala? Diga amém. Fala assim: o Espírito Santo de Deus fala. E o que ele está falando para você nessa noite? Pensa aí. O Espírito de Deus, ele fala conosco. Gálatas 4:6 diz assim, ó: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Ele fala? Ele fala. Olha a linguagem bíblica dizendo: Deus enviou o seu Filho. Deus fala por meio do seu Espírito. Deus enviou, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para abençoar. E porque eu e você somos filhos, e como eu disse que Deus, quando começa, termina, Ele envia o seu Espírito. Fala assim: o Espírito de Deus está sobre mim. Porque Deus enviou o seu Espírito. Você já viu que Deus não pode deixar o homem só? Eu entendo hoje essa palavra quando Jesus falou para os seus discípulos assim: eu vou embora. Quando a gente pega certas situações e fala: eu vou embora, fica aquele desespero: para onde você vai, o que vai acontecer? Eu fico imaginando o desespero dos discípulos de Jesus quando eles dizem assim: é necessário que eu vá para que Ele venha. Por isso que eu estou dizendo, querido, você nunca poderá dizer, se você, é claro, movido pelo Espírito, que está sozinho, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você não está sozinho. Ele fala, Ele ensina, Ele guia, Ele conduz, Ele chama, comissiona, Ele convence o mundo. Então esse Espírito estava sobre a vida de Simeão. Quero ler um texto com você, João 16:8, nessa questão de convence. João, Evangelho de João, capítulo 16. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando quem? O Espírito de Deus. Ele convence. Aí eu quero parar aqui um pouquinho e eu vou terminar essa mensagem. Se nós começarmos a pensar que o Espírito de Deus nos convence, por que eu não sou convencido a ser totalmente de Deus? Bom, eu vou trazer algumas indagações para nós. Por que eu não consigo ser diferente? Por que sempre está diante de mim aquilo que desagrada a Deus? Porque o próprio apóstolo Paulo diz aqui: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que está em mim, esse eu faço. Aquele dia, eu acredito que Simeão foi convencido a ir para o templo. E eu sou convencido a ir aos pés de Cristo, porque sem Cristo, sou nada. Quem te convenceu a estar aqui? Se você pegar hoje a situação que se encontra vários países, e eu quero fazer uso aqui da palavra de Moçambique. Muitos irmãos nossos lá em Moçambique estão sem nada. Mas continuam adorando a Deus. E quem convence aqueles homens e mulheres adorando a Deus sem nada? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que me convence a dizer não para o pecado. É Ele que me convence a dizer não para as coisas do mundo. É Ele que me convence e faz com que eu entenda que Deus não tem pacto com pessoas de dupla personalidade, ora aqui, ora aqui. É Ele que me convence
e faz com que eu entenda que Deus não quer pessoa morna. É Ele que me faz entender que se eu estou morno, a palavra de Deus diz que Deus está a ponto de vomitar-me pela sua boca. É Ele que me convence de que palavra pesada torna-se aceitável, porque ela me corrige e ela volta a me colocar no prumo de Deus. E homem e mulher no prumo de Deus vai vivenciar o sobrenatural do Senhor. Simeão viu, testificou, porque andou debaixo do prumo de Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Ele vivenciou, ele acreditou. O Espírito de Deus que levou Abraão a sair da onde ele estava. O Espírito de Deus que levou Moisés a ser o líder que ele foi. E tem mais. Pessoas seguiram Josué porque viram que o mesmo Espírito que agia em Moisés era o mesmo que agia em Josué. Só que tem um segredo na vida de Josué. Chama-se tenda do encontro. Na história de Israel, você pode perceber que Josué estava ali do lado da tenda do encontro. E eu estava pensando na viagem que fizemos. E eu falei para o Zé Eduardo assim: eu não tenho condições de viajar agora. Eu preciso descansar pelo menos uns 20 minutos. E eu estava pensando, enquanto eu tentava dar uma cochilada lá no quarto, como que Deus é bom. E o quanto nós somos ruins. E o Espírito Santo de Deus, ele vai moendo a gente de uma forma que a gente não consegue resistir. Só resiste homem e mulher que não querem compromisso sério com Deus. E vou dizer mais, as coisas começam bem devagarzinho. Como assim? Você começa a deixar de ter a tua vida com Deus aos poucos. E depois todo mundo está errado e você é o certo. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar para você que quem permanece fiel ao Senhor, aos preceitos de Deus, não vai viver uma vida de solidão. Você sabe por quê? Porque você vai atrair pessoas até você, porque você é diferente. Pessoas vão procurar conselho com você, pessoas vão querer ouvir você. E eu vou te dizer mais: homem movido pelo Espírito Santo de Deus não fala só de igreja, fala de tudo, mas fala de uma maneira temperada que vai causar o impacto que é necessário para resgate de vidas. Enxerguei aquele que queria trazer salvação. O que os teus olhos enxergam nessa noite? O que eu e você conseguimos enxergar na nossa história? Eu vou encerrar lendo para você, eu vou ler ali. Enquanto o pessoal da adoração vem aqui na frente, eu vou achar aqui e vou ler. Você quer ver? Vou ler um pedacinho de um negócio que é da nossa aula de hoje. Deixa eu ver se eu consigo achar para você. Escute o que eu vou ler para você, ó. Sua vida é um presente de Deus para você. Diga amém. Sua vida. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. Pensou? O que você faz com sua vida?
Pastor, qual é o endereço bíblico para isso? Não é endereço bíblico, não, é um provérbio. É uma fala que tem muito a ver. Sua vida é um presente de Deus para você. O que você faz com ela é um presente seu para Deus. E vou encerrar com essa fala de Agostinho, que diz assim, ó: tu nos criastes para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto o quê? Pode apagar, irmão. Por que eu vivo inquieto? Nós sempre viveremos inquietos enquanto não vivenciarmos e vivermos para Deus 100%. Nosso coração ficará inquieto enquanto não vivenciarmos tudo em relação a Ti. Coração inquieto, irmão. Eu vou falar uma palavra chifrinha. Coração inquieto só faz lambança. Jovem com coração inquieto sem Deus namora a pessoa errada, engravida da pessoa errada, escolhe o curso errado para a vida. E isso se estende para todo segmento. Feche seus olhos, curva sua fronte.